Ô de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Se você não conhece a obra de Paulo Freire, talvez você tenha um probleminha nas suas mãos. Ou talvez seja um privilégio, porque você vai poder conhecer esta obra, esta forma de pensar o mundo, o ser humano e a educação, e que transforma tanto a gente como aumenta a nossa possibilidade de a gente transformar a nossa comunidade e a sociedade que a gente vive. Se você é um educador, um professor que trabalha ou na universidade, ou na escola, ou no Instituto Federal, ou em qualquer outra forma de educação formal, ou ainda se você trabalha com projetos, iniciativas comunitárias e outras formas diferentes de educação não formal, e você não conhece Paulo Freire, é como se você fosse um jogador de futebol jovenzinho, querendo ser um profissional, e você nunca viu os vídeos ou os gols do Pelé, do Messi ou do Ronaldinho Gaúcho. É possível que você seja um bom jogador de futebol, até um grande jogador de futebol. Mas é claro que se você ver esses gols desses craques e estudá-los, você terá chance de ser um melhor jogador de futebol com maior repertório. E a mesma coisa acontece como educador. Agora, Paulo Freire ficou muito aprisionado pelas narrativas, durante principalmente as campanhas eleitorais, de que se você votou no 17 ou no 22, ele é um grande vilão, ele é um grande malfeitor, ou se de repente você votou no 13, ele é um grande herói. Nenhum nem outro. Ele é um pensador, um educador, que, através da sua obra, pôde transformar a vida de muita gente, de muitos educadores, de muitos estudantes, e que tem uma influência enorme no mundo inteiro. Por isso ele ganhou mais de 35 títulos de doutor honoris causa. Isso quer dizer que universidades do mundo inteiro reconheceram o trabalho dele e se dizem influenciados por ele. Paulo Freire é um dos autores mais lidos na língua inglesa, mais indicados nas universidades mundo afora, e foi por isso que ele morou em diversos países, deu aula em diversos países, inclusive em Harvard, como professor convidado. E ele influenciou e influencia hoje sistemas de ensino ao redor do mundo. Por exemplo, sistemas de ensino como a Finlândia e de outros lugares, que muita gente considera um dos melhores sistemas de ensino do mundo, é amplamente influenciado por Paulo Freire. E de repente você acha que ele escreveu há mais de 50 anos e, portanto, já ficou no passado, já está obsoleto, ou não veio para o mundo da prática, ou só trouxe influências negativas para a educação. É importante você compreender que Paulo Freire foi muito à frente do seu tempo. O mundo ainda está ficando pronto para absorver a sua obra. Ele é parte de uma grande corrente pedagógica que pensa a educação e o ser humano, e uma educação na relação entre sujeito e sujeito. Ou seja, tanto o professor quanto os estudantes são seres que têm inteligências múltiplas, que viveram muitas experiências, que têm diversas formas de saberes dentro de si. O professor deve liderar aquele processo junto aos seus alunos em direção ao aprendizado. Mas os estudantes não são seres vazios e que devem ficar calados durante 12 anos memorizando, reproduzindo e cuspindo na prova e esquecendo logo em seguida. E é por isso que existe uma crise muito profunda no seio da sala de aula, no cotidiano dos alunos, dos professores. Essa crise vem se agravando, porque nós ainda estamos hegemonicamente no modelo em que o aluno tem que ficar calado, sentado numa cadeira dura, numa sala cinza, quadrada, mal cheirosa, memorizando conteúdos. E o mundo mudou radicalmente.
Essa educação fez muito sentido lá atrás, quando o grande objetivo da educação era massificar, ou seja, que ela chegasse a todos, embora esse objetivo ainda permaneça para muitos lugares, inclusive o Brasil. Mas lá atrás, para chegar para todos, ou seja, sair de um pequeno círculo que tinha direito à educação, lá na Idade Média, e depois no início da Revolução Industrial, para chegar para todos, foi interessante essa educação que um fala e 40 ouvem quase o tempo inteiro. Contudo, com a chegada da rádio, depois da televisão, depois do cinema e principalmente da internet, quando a gente passa a ter todos os livros, todas as músicas, todos os filmes, professores do mundo inteiro disponíveis a um clique. E aí a gente percebe que a educação não é mais sobre memorizar e decorar coisas. A gente percebe que a educação é sobre o crescimento humano e sobre como o ser humano constrói e reconstrói a sua sociedade. E aí, nessa transição desta crise, Paulo Freire é fundamental. O mundo está cada vez mais pronto para suas ideias. E nós vamos, a partir da obra dele e de muitos outros, mas a obra dele é muito potente, ele é uma grande referência, nós vamos conseguir transformar o cotidiano da sala de aula, das instituições de ensino, dos projetos e, portanto, da sociedade, em direção a uma educação que professores e estudantes juntos buscam o conhecimento, liderado pelo professor, por esse mediador, mas por meio de várias iniciativas, como desenvolvimento de projetos, conhecimento profundo da comunidade, da cultura da região e de iniciativas diversas de levar o conhecimento também formal da escola, da universidade para as comunidades, para ensinar nas comunidades e aprender com elas. Enfim, de uma educação muito mais dialógica, um encontro entre seres humanos que podem se ensinar, e claro, em meio ao mundo, não só isolado dentro de uma sala de aula, uma educação mais colaborativa, porque a colaboração é muito mais potente do que a competição, uma educação mais problematizadora, por que nós chegamos a esse ponto da humanidade com tanta desigualdade e com tanto desequilíbrio ambiental. E nós precisamos nos perguntar, conhecer as causas profundas, conhecer o cotidiano dos estudantes, como eles pensam a vida, para que a gente possa ir descobrindo caminhos para construir outras sociedades possíveis, mais justas, mais democráticas, mais pacíficas. E é por isso que eu fiquei um ano me preparando. Eu fiz a leitura do Pedagogia do Oprimido pela terceira vez para criar um curso que está no meu canal, já está publicado, são 6 aulas, e eu os convido a ir lá e assistir essas aulas para que no futuro possamos dialogar mais sobre Paulo Freire. Nesse curso, preparado sobre o resumo da obra de Paulo Freire, que está bastante no Pedagogia do Oprimido, eu trago muitas e muitas frases diretas de Paulo Freire, foi uma opção que eu fiz para esse curso, para que vocês tenham contato direto com as palavras dele e, ao mesmo tempo, trago as minhas interpretações, que sou um educador há aproximadamente 15 anos e desde o dia 1 da minha prática eu busco recriar Paulo Freire no meu cotidiano, a partir de erros, de acertos e de uma construção coletiva com os estudantes. Eu fui construindo, recriando Paulo Freire no nosso cotidiano. E por que recriar? Paulo Freire não é exatamente um método, aquele método de ensinar adultos. Paulo Freire não é somente problematizar a realidade, não é educação de jovens adultos, educação popular. Isso tudo faz parte da obra de Paulo Freire. Mas Paulo Freire apresenta uma grande visão do ser humano
e da formação do ser humano, da educação do ser humano. E, portanto, ele nos contribui para um modelo e um cotidiano da educação e da sala de aula muito, muito, muito mais transformador. E ele prevê isso, essa transformação, a partir do que ele chama de praxis, ou seja, teoria e prática juntos. Eles não podem estar dissociados. Então a obra de Paulo Freire foi construída a partir da praxis dele, dos projetos que ele desenvolveu, dos países que ele morou, de onde ele ensinou, dos livros que ele escreveu. A partir desta obra, você precisa, na sua praxis, ou seja, aonde você trabalha, na comunidade que você trabalha, na escola que você trabalha, você precisa recriá-lo, inventar o seu próprio Paulo Freire. E, claro, analisar criticamente a obra dele e aproveitar aquilo que você entende interessante para a sua realidade. Então, eu te convido a ir assistir essas 6 aulas que estão publicadas lá no meu canal, o canal do professor Júlio Rezende, cujo objetivo principal é Paulo Freirear a educação e a sociedade. E, após assistir essas aulas, eu te convido aos diálogos, para que a gente possa compreender melhor essa obra, que é densa, que é complexa, que é profunda, e juntos possamos transformar mais a educação e a sociedade que vivemos. Valeu, um abraço, até a próxima.